Hoje a gente combinou de fazer uma live, meu amigo Bruno Mendonça. A gente teve uns problemas técnicos, a gente ia colocar a live pelo Face e alguns problemas técnicos, a gente não conseguiu. A gente está tentando colocar aqui pelo Instagram. Eu não sei, eu estou tentando procurar aqui ele. Aqui, ó. Bruno Mendonça. Aqui, ó. Tá aqui. E aí, Bruno? Tá aí? Tá aí, homem? Ah, agora acho que vai dar. E aí, Bruno? Opa! É que fim, meu querido? Ah, Ah, que homem. a imagem tá boa, né? Ah, tá boa, tá boa. Agora dá para conectar no Rapaz, eu celular? tô. Deus de tarde, eu tô tentando aqui entrar pelo Face, não tô conseguindo, cara. Bah, uma dificuldade, viu? No fim, a gente vai ter que fazer pelo Instagram mesmo. O que tu acha? Agora dá para conectar nossa live do Instagram no Face, não, né? Eu não sei fazer isso. Tá certo. Mas Eu não sei. tem muitas pessoas aí te seguindo aí. Esse Instagram é o meu novo, mas depois eu vou botar. Tudo isso aqui eu vou compartilhar nas nossas redes depois. Vamos gravar e depois a gente compartilha, Tá, entendeu? beleza. Não vai ficar ao vivo lá, mas ele vai ficar gravado, a gente compartilha, Tá, beleza, beleza. viu? Uhum. Eu consigo salvar, tem um programa que eu salvo esse vídeo e distribuo depois. Mando pra ti, mando pra tu, Tá certo. tá? Uhum. Ok. Tá aí, nosso assunto hoje então é migração para teologia reformada. Nosso assunto de hoje. E aí, o E aí, boa que que tu noite. acha sobre isso? Boa noite, a paz e a graça do Senhor Jesus a todos. Ao meu amigo Marcos Kizeviski, cara show de bola aí, Isso. que há um tempinho eu conheci, graças a Deus. Amém. Vamos conversar, né, sobre a importância da teologia reformada, né? Isso. Quem sabe a gente faz a pergunta e nós debatemos, falamos sobre esse assunto, o que tu acha? Sim, sim. Então eu vou perguntar então para nós dois, para nós responder. Qual é a importância da teologia reformada hoje, no cenário atual? Qual é a tua opinião? Bem, no cenário atual é importante, na questão da fé, é importante a gente estar tendo uma visão mais abrangente a respeito de tudo que a fé cristã ela ensina, tudo que as escrituras também apresentam para a nossa vida. E assim, hoje em dia, estamos vivendo um tempo de crise, né? Um tempo de caos. E assim, para a gente procurar até mesmo respostas do porquê está acontecendo no mundo agora, principalmente no nosso país, a gente tem que ter uma visão bíblica. A gente procurar saber e conhecer que Deus é soberano, que Deus ele governa todas as coisas, e de que até mesmo como até os irmãos podem até procurar na internet a Confissão de Fé de Westminster, ela tem uns artigos, até no Breve Catecismo tem umas perguntas com resposta, perguntando sobre a questão do governo de Deus sobre todas as coisas, até a teologia chama de providência de Deus. Então a gente tem que aprender por que está acontecendo em nossas vidas, no mundo, no nosso país. Porque Sim. a Confissão de Fé de Westminster diz que Deus ele é santo e é sábio em tudo que ele faz. Ele faz tudo perfeito. A confissão diz, claro que é baseado na palavra de Deus, a confissão explica que Deus ele faz tudo. Ele não somente ele determina todas as coisas na eternidade, antes da fundação do mundo, mas ele também ele governa, ele age ativamente no mundo, naquilo que ele determinou, naquilo que ele já providenciou para a história humana, certo? Certo? Tá legal, E continua. assim, a Constituição ensina que ele é sábio e santo na sua providência, em seus decretos, em sua soberania, e isso ele não torna, enfaticamente a Constituição diz que
mostra um Deus que não comete pecado, ele não comete o mal, por ele fazer a sua vontade em tudo. Ô Bruno, olha só, tu acha que então a teologia reformada ela tem conquistado mais espaço hoje em dia através da pregação expositiva? Ou seja, as pessoas estão sedentas de ouvir a palavra de Deus, pois está escasso em outras vertentes, e por isso tem crescido o movimento da reforma hoje em dia? Sim, O que tu acha? sim. Pelo tempo que eu tenho, que eu exerço a minha fé cristã, eu percebi que a igreja brasileira, também a igreja em todos os países do mundo, há anos atrás, décadas atrás, ela tem negligenciado muito a pregação da palavra, a exposição da sã doutrina. E a igreja, ela tem se conformado com muitas coisas que não são baseadas na palavra, até mesmo, Meio errado. sim, até mesmo a igreja em sua maioria, não todas, né, óbvio, mas as igrejas em sua maioria, ela tem se corrompido com as heresias, com os enganos dos homens, com até mesmo a questão do secretismo religioso, com a introdução de certas coisas, de certas práticas religiosas dentro da igreja. Então ela tem negligenciado muito isso, e graças a Deus o Senhor tem levantado pastores, teólogos e pregadores que nós conhecemos hoje, né, como John Piper, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Paul Washer e vários outros pastores e pregadores. Ele tem trazido realmente. Né? O tio Nico. Tio Nico. Grande homem de Deus, né? Grande homem de Deus. Louvado seja Deus por ele ter levantado pastores como o Augusto Nicodemos, né? Então, os pastores até hoje estão se esforçando para trazer à igreja a doutrina da cruz, a doutrina do sacrifício de Cristo, da ressurreição de Cristo, da ascensão do Filho de Deus, num Cristo que morreu, ressuscitou e vive para sempre. Certo? Uma doutrina que faz a igreja ser forte na fé, ser forte na doutrina, na confissão, na sua profissão de fé que faz, né, diante dos homens. Ô Bruno, tu acha assim, a tua opinião, tá? Como jovem reformado, né? Como eu também sou. Você acha assim que tem pessoas que ainda estão resistindo de realmente beber da teologia reformada pela liturgia dos cultos da igreja reformada, porque eles têm como é um culto frio para alguns, né? É um culto frio, pois não tem aquele circo gospel, vamos dizer, como eu falo, costumo dizer, né? Não é aquele show pirotécnico, é mais voltado à palavra de Deus, né? Ao ensino. O que tu acha? Que realmente muitas pessoas não têm assim realmente se deixado, né? Por esse segmento, porque acham muito frio ainda. Eles são acostumados a algo mais carismático. Qual é a tua opinião? Sim, as pessoas têm um certo receio de abraçar a teologia reformada, né? Até mesmo de pessoas que não querem abraçar os 5 pontos do calvinismo na questão da doutrina da salvação. Mas elas precisam, por mais que elas não queiram se tornar calvinistas, reformadas, elas precisam entender que elas precisam ter uma certa mudança em outras áreas da fé cristã, da igreja, em todos os âmbitos da igreja em geral. Questão da liturgia, da questão da reverência no culto, na prioridade, na importância do prazer dessas pessoas esmiuçar a palavra de Deus, esmiuçar e compreender as escrituras para conhecer a pessoa de Deus, conhecer as obras de Deus e tudo que as escrituras mostram, né? É isso, sempre que eu toquei um assunto contigo, tempo atrás, que eu estou numa transição, né? Eu sempre participei de igrejas, frequentei igrejas pentecostais, neopentecostais, e toda essa transição para a igreja reformada, né? E eu me fechei, assim, eu me encontrei mais na igreja reformada, pela doutrina, pela homens sérios, comprometidos com a palavra de Deus. Eu tenho percebido isso, são homens realmente que vivem a palavra de Deus.
não é algo exterior, né? Assim que tu olha somente para a questão de vestimentas ou algo às vezes uma linguagem querendo colocar como um homem santo, mas realmente são pessoas que vivem o evangelho mesmo, realmente, que pregam a palavra, que tu vai na igreja, tu ouve a palavra e tu sai dali cheio. E realmente isso é cheio do Espírito Santo, né? Para alguns, ser cheio do Espírito Santo é fazer algazarra, bagunça na igreja, desordem. Para outros, né, ser cheio do Espírito Santo é ter os frutos do Espírito Santo se manifestando na tua vida. Eu vi um vídeo agora, não sei se tu viu, do Paul Washer, que ele está cheio do Espírito Santo, e ele começa a falar com Deus, ele fica quebrantado, e me chamou a atenção, aquele homem estava cheio do Espírito Santo, era notável que ele estava cheio do Espírito Santo. Ele teve que parar de pregar, de falar, que a glória de Deus tomou ele. Mas em nenhum momento tu viu ele falando em línguas como evidência, porque muitos acham que uma das evidências de ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas. Como muitos ali, se tu olhar o vídeo dele, nos comentários tu vai ver dizendo, mas eu não sei se ele está cheio do Espírito Santo. Eu não vi ele falando em língua. Pode ler, tu vai ver muitas pessoas falando assim. E realmente as pessoas estão perdidas, estão achando que ser cheio do Espírito Santo é manifestar esses sinais, né, do Espírito. E o que tu pensa sobre isso? Isso é ser cheio do Espírito Santo? A igreja reformada está errada? Quem está errado, na tua opinião? Não. Quem está errado? Não. Ou não tem um errado? A Bíblia neotestamentária, quando a gente vai encontrar passagens falando sobre pessoas ser cheias do Espírito Santo, no caso Estevão, né, em Atos 7, a questão do Paulo escrever em uma das suas epístolas, dizendo que é importante nós sermos cheios do Espírito Santo, é a questão de ter o conhecimento da palavra de Deus. Né? Não só o conhecimento, mas da palavra penetrar em nosso coração, em nossa mente, e ser aquela palavra que reina em nossa vida. Certo? Da gente descobrir mais ainda os mistérios do reino de Deus através das Escrituras. Por exemplo, a pessoa ser cheia do Espírito Santo é pregar a palavra. É ter a capacidade de dizer para as pessoas o que ela conhece da pessoa de Jesus Cristo. O que ela conhece a respeito de Deus. O que ela conhece a respeito dos ensinamentos do Evangelho e de todos os princípios bíblicos. Certo? Dar o testemunho, não somente em pregar, mas em viver também. Sim. Tá, e tu acha que o dom de profecia hoje na igreja atual é aquele que prega e que leva a mensagem? Complementando o que tu falou? O que seria o profeta hoje? Aquele que leva a palavra de Deus, que prega? Talvez a teologia reformada explique dessa maneira, certo? Sim. Mas a questão dos dons, por mais que existem irmãos que sejam sinceros, né, sejam cristãos verdadeiros, que acreditam na continuidade do dom de profecia, mas, ao meu ver, quando eu leio a palavra de Deus, eu não acredito, certo? Porque, assim, o período, para a gente entender a questão dos dons de profecia, dons de línguas, dons de cura, que eram manifestações reais na igreja, na época apostólica, certo? Era num período em que era um período de transição, de um processo de revelação da palavra de Deus, que tinha que ser entregue à igreja, certo? Que um dia, um certo momento, um certo tempo, a palavra de Deus, ela tinha que ser completada, a revelação de Deus tinha que ser finalizada mesmo, certo? Então... Aquele período era necessário. Oi? Aquele período era necessário, né? Para realmente chegar nas pessoas, né? Por exemplo... Era necessário que o dom... Por exemplo, aquele acontecimento que aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes, se você analisar bem, se você ler bem essa passagem, os apóstolos, quando receberam aquele derramamento do Espírito Santo, eles falavam em línguas e diziam coisas grandiosas a respeito de Deus. Certo? E aquelas línguas, a gente vai encontrar explicitamente. As pessoas que estavam ouvindo aquelas línguas que os apóstolos falavam,
eram línguas idiomáticas humanas. Eles falavam uns aos outros, dizendo, olha, essas pessoas falam uma língua nativa deles, que provavelmente, claro, obviamente é o hebraico e provavelmente o aramaico, provavelmente, né? E eles estão falando a língua dos romanos, língua dos persas, as nossas próprias línguas de nossas nações que vivemos, certo? Claramente eles falam isso. Então os apóstolos falavam das grandezas de Deus, dos propósitos de Deus, de tudo a respeito de Deus, certo? É por isso que era necessário o dom de línguas naquela época. Não somente no Atos 12, mas também em ocorrências em outras igrejas. Hoje não. Hoje, como diz em Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1, Deus nos falou, né, o apóstolo João falando, né? Deus nos falou através dos profetas, nossos pais, de várias maneiras, de várias formas teofânicas, e manifestações da glória de Deus para falar a sua palavra ao seu povo, né? Mas hoje não. Hoje, nos últimos dias, note, quando Jesus veio, começou os últimos dias. Sim. Certo? Os últimos dias não vai acontecer no futuro. Os últimos dias já aconteceu, ele já veio. Jesus Cristo, ele já instaurou as últimas coisas. Então, nos últimos tempos, Deus revelou a sua palavra, a sua verdade, o seu plano de salvação por meio de Jesus Cristo, no seu evangelho. Amém. Ô, Bruno, e a tua opinião, assim, o que que acontece? Já aconteceu comigo também, com a minha esposa, tá? A gente se cobrava muito. Nós frequentávamos os cultos pentecostais, neopentecostais, e a gente via as pessoas caírem no chão, falar em línguas, profetizar, e a gente ficava ali, adorando Deus, no nosso momento, se entregando, e a gente questionava, por que essas pessoas recebem o Espírito Santo, por que essas pessoas caem, e nós não. O que está acontecendo? Elas realmente são cheias do Espírito Santo, buscam Deus, são sinceras, acreditam naquilo, vivem aquilo, e nós estamos errados, falta realmente fé de mim e da minha esposa a respeito dos dons espirituais, ou tu acha que realmente nós éramos cristãos sinceros e não deixávamos se envolver por aquilo? Realmente nós ia sentir aquilo que realmente o Espírito Santo permitisse nós sentir e que fosse correto pela Bíblia. Qual é a tua opinião? Quem tu acha que nós estávamos errados e não se envolver naquele movimento, sentir aqueles sinais, aqueles dons? Ou eles estavam errados, extrapolando a ordem do culto que está ali em 1 Coríntios 14, se não me engano, né, o 12? Qual é a tua opinião? Não. Vocês, nenhuma pessoa, nenhum cristão que tem essas experiências que para mim não são verdadeiras, certo? Cair no chão, rodopiar, gritar, rir, unção do riso, essas coisas não vêm de Deus. Em Efésios fala, né? 4:30, né? Sobre gritaria, né? Essas práticas não vêm de Deus, vêm da própria mente factuada dessas pessoas, infelizmente. E é tão grave que essas pessoas fazem isso no culto, nas igrejas, que isso causa resulta até mesmo em seus próprios pecados cometidos contra a santidade de Deus. Porque o culto, a adoração, se presta diante da glória de Deus, diante da santidade. Você vê, acho que em Salmos diz, se não me engano, o autor ele nos ensinando a louvar a Deus, a emprestar culto a Deus na beleza da sua santidade. Então Deus ele requer respeito à sua santa presença, reverência. Então Deus desagrada, Deus. Deus é algo santo e a adoração deve ser uma prestação de culto a Ele de forma santa, reverente, verdadeira, né? Então não dessas tipo de formas que infelizmente muitos se fazem em muitas igrejas, né? Ô, Bruno, olha só. Eu tava vendo meu celular aqui, eu tô com pouca bateria. Nós temos acho que uns 10, 15 minutos, mais ou menos. Eu não vi, consumiu muito rápido a minha bateria. Eu tenho dois assuntos ainda para falar contigo. O primeiro é o seguinte. Qual é o conselho que tu daria para os jovens que estão consumindo material hoje reformado? Estão indo nas editoras como a Fiel,
outras editoras também, como é que é, a Thomas, né, Brasil, né, se eu não me engano, também tem colocado muito material, a editora Vida, né, se eu não me engano, muito material reformado. O que tu acha desses jovens que estão migrando para a teologia reformada e estão estudando? Hoje em dia os jovens estão mais assim, dedicados na palavra que antigamente. Antigamente era algo mais carismático, algo mais, né, entre aspas, espiritual. Não tinha aquele ênfase de estudar as escrituras, de buscar materiais dicionários, livros que possam realmente abrir a mente, ver o fundo histórico, ver o abismo gramatical, né? Fazer uma hermenêutica. Hoje o jovem está fazendo isso, está estudando a Bíblia. Coisa que não acontecia antes. E estudar, eu não digo ler a Bíblia, só ler, né? A gente deve ler. Mas hoje, que a gente falou, os jovens estão esmiuçando a palavra de Deus, estão usando ferramentas, né, para compreender mais. Tem pessoas que são contra isso. Não, a palavra de Deus está ali, já basta, é só ler. Com certeza, tudo que a gente precisa está ali, 66 livros. Mas a gente pode usar de ferramentas para clarear nossa mente, né? E chegar realmente naquilo que Deus realmente quer falar para o seu povo. Então, qual é assim o conselho que tu daria para esses jovens que estão consumindo esse material reformado hoje? Estão abrindo a mente, estão orando para o Espírito Santo iluminar a sua mente, o seu intelecto, para compreender a palavra de Deus e realmente passar para o povo aquilo que a palavra está dizendo. Não colocar o seu eu na Bíblia, mas aquelas palavras de Deus, sair dali, né? E realmente causar uma transformação, um verdadeiro avivamento na vida das pessoas, que é o arrependimento. Qual é a tua opinião? Bem, o que eu recomendo de conteúdo para a edificação e para o aprendizado bíblico, eu poderia recomendar, tipo, por exemplo, o livro Apóstolos, né, do Augusto Nicodemos. Ele fala muito sobre a questão da contemporaneidade do movimento apostólico, que claramente é falso. Eu posso estar recomendando também livros do Frank Ferreira, né? Sobre por exemplo, os irmãos podem procurar na internet, procurar ler o livro dele sobre a questão do Estado. Acho que, se não me engano, o nome do livro dele é A Idolatria do Estado. Certo? Eu confesso que ainda não li esse livro ainda, mas eu acredito que ele aborda muitas coisas sobre a questão da posição da igreja, dos cristãos a respeito. Não, vai falando aí, tá? Que eu vou pegar um livro aqui, vai falando. Certo. Sobre a questão de como o cristão deve se comportar na questão política, na questão das medidas governamentais, dos estados, dos prefeitos, dos municípios, e como o cristão deve ter a preocupação de se resguardar do perigo da idolatria ao político, da idolatria à ideologia, né? do apego excessivo daquele que governa. E também o Frank Ferreira pode também abordar sobre a questão do Estado se intrometer muito nas questões religiosas, nas questões da igreja, né? E como os políticos podem usar o Estado para inverter valores, né, no meio da sociedade. E olha só, eu tenho 2 livros aqui que eu gostaria de mostrar para ti, não sei se tu conhece, que é essa aqui, ó, é Introdução à Interpretação Bíblica. Vocês conhecem esse livro? E de quem é? Isso aqui é do William Clay. Eu sou meio ruim no inglês. Dá uma olhadinha aí, ó. Tá conseguindo ver? Certo. Tô vendo. Sou meio ruim no inglês. Eu pesquisei sobre esse livro, eu não comecei a ler ele ainda, né? Mas eu vi que é um dos melhores que tem no mundo a respeito desse tema. Diz que ele é muito completo na questão da hermenêutica, né? É um livro que eu aconselho também, as pessoas leem. Eu li um pouquinho umas páginas, não comecei a ler ainda. Mas eu ouvi dizer que é um dos melhores que tem. Eu acho que todo cristão que estuda a palavra de Deus, que tem prazer, deveria adquirir esse livro. E esse outro aqui, ó, é do Michael Gorman. Aqui, ó, Michael Gorman. Acho que eu falei certo, não sei. Tá? Ele é
Introdução à Exegese Bíblica. Ó, é da mesma editora, da Thomas Nelson Brasil. Show de bola. É outro livro que é um dos melhores que tem também, que eu aconselho também todo mundo tem na sua biblioteca, né? Para estudar, já que nós somos jovens comprometidos com a palavra. Sabe que o Paulo Júnior falou uma palavra, um dos vídeos dele, não sei se tu chegou a assistir, que eles dizem que a geração de hoje quer ser extravagante que nem Estevão. Mas nem de perto nós somos como Estevão, que é cheio do Espírito Santo, né? Um jovem muito comprometido. Infelizmente, nós somos uma geração depravada, uma geração que, infelizmente, está fundada no pecado, uma geração que acha que avivamento é cair hoje e amanhã levantar do mesmo jeito, né? Nós estamos numa esfera que ser cheio do Espírito Santo, um jovem cheio do Espírito Santo, é rolar no chão, é gritar, é o seu modo de se vestir. Quando tu tá no colégio, diz, não quero participar da educação física, pois sou cristão. Isso é cheio do Espírito Santo, né? A gente está nessa fase que a gente está ainda muito bitolado nessas tradições, né? Nesses costumes. As pessoas estão confundindo e, no caso, uso e costumes, né? Com sã doutrina e mandamentos. Há uma confusão, né? Como eu falei esse dia no meu vídeo. O pastor gosta de usar bigode, né? Ele gosta. Então, para ele, não há pecado nisso. Só que o irmão que usa o cavanhaque é pecado. É vaidade, a igreja não deve usar. Entendeu? É verdade ou não é? Né? Eu ouvi isso aí. Não, bigode pode. A Bíblia, isso não é vaidade, mas agora um cavanhaque é vaidade. Né? Irmão, sempre é vaidade, né? Minha opinião, não sei se eu estou correto, vaidade, todos nós temos que ter um pouco de vaidade. Mínima, né? A gente tem que se sentir bem, né? A gente tem que se vestir bem, se apresentar, mas a gente não tem que deixar isso tomar conta de nós, ser algo maior dentro de nós, né? Como eu falo às vezes, é que nem o dinheiro. Ser próspero, ser rico não é pecado. O pecado está na ganância do dinheiro, de querer mais e mais e mais e passar por cima das pessoas. A vaidade é a mesma coisa. O erro está quando tu usa isso como artifício, está acima de adorar a Deus, está acima da humildade, da simplicidade da tua vida. Aí se torna um pecado, né? Mas não aquela vaidade mínima de se arrumar bem, tu comprar um tênis bacana. Então, há esses né? Tem distorcido, né? Muitos pastores têm distorcido para o bel prazer. Porque hoje é bonito dizer assim, a minha igreja é uma igreja de doutrina. O que é doutrina? Ensinamento, né, irmão? Toda igreja tem doutrina, tem ensinamento. Mas aí que tá o louco, né? Tá daqueles que pregam palavras que não pregam, né? E como a gente vai saber isso? Estudando, adquirindo livros, lendo a Bíblia, vendo vídeos de homens de Deus, né? Qual é a tua opinião? Sim. Como o irmão mesmo falou, a gente tem que evitar o perigo tanto do legalismo, né? Os usos e costumes, desse tipo da liderança de uma igreja, ver algo no irmão que é pecado, mas não é. Tratar aquilo como desobediência a Deus. E vai levar no legalismo. Isso é muito perigoso. Né? Muito perigoso. Não me esqueça. Eu não sei se tu sabe, se já viu algum vídeo, ou tu já passou por experiência assim, ou tu já ouviu falar de certas igrejas, eu não vou falar nome, eu não gosto de falar, mas que as pessoas humildes vêm à igreja para assistir o culto, né? E as pessoas, toda a igreja olha para trás, na porta, e olha aquela pessoa que está visitando a igreja dos pés à cabeça. E a pessoa se sente constrangida na casa de Deus. Você já viu a situação? Entendeu? Ou seja, isso que realmente é a vaidade que destrói, né? As pessoas estão cuidando da aparência da pessoa, como a pessoa está vestida, ou quem é aquela pessoa, né? Em vez de receber ela com um abraço, um carinho, senta aqui, seja bem recebida. Então a pessoa já se sente mal, né? No meio daquele povo, de olha os pés à cabeça, né? Isso eu acho que é uma vaidade que... Não deixa de ser uma vaidade que faz mal, né? Faz mal para a igreja, para a pessoa, né? E afasta pessoas de Deus, né? Não sei se tu já viu sobre isso. Não, eu acho que ainda nunca vi isso daí. Nunca vi isso numa igreja, num culto. Mas só antes de eu falar sobre isso, eu quero estar falando aqui o livro que o meu amigo aqui está indicando aqui nos comentários, o livro Pregação e Pregadores, do Martin Lloyd Jones. Que ele é, com certeza, muito bom de ler esse livro, ele recomenda aos irmãos de ler. E eu quero recomendar outro livro também, que é um livro histórico,
por volta do século IV, século V, do Santo Agostinho, né? Os irmãos podem ler o livro dele, As Confissões, que ele aborda sobre a questão do pecado do homem, do que o pecado faz na vida do homem, de como ele vive na escravidão do pecado. E até mesmo, Pai da igreja. e o Agostinho também ele aborda sobre a questão da graça de Deus, do amor de Deus pelos pecadores, da misericórdia de Deus a agir na vida do pecador, né? Tá falando, né, Bruno? Tá falando, Bruno. Pois é, esses livros que vamos recomendar para os irmãos lerem também. E é o que o irmão e é o que o irmão falou sobre isso. A gente tem que equilibrar. Essa Bíblia aqui. Pronto. Eita. Nome, né? Tem outro livro dele também. Pode falar. Tem outro livro dele também, que é o Fogo Estranho. O Fogo Estranho é um livro bem. Eu vou falar. Inclusive, está convidado. Oi? A gente está convidado. Eu também vou escrever um livro chamado Fogo Estranho. O lado oculto dos cultos. Eu comentei contigo, né? Uhum. E eu te convidei, se eu não te convidei, eu estou te convidando agora ao vivo para te fazer o prefácio do meu livro, né? Sobre esse livro, sobre o Fogo Estranho, o lado oculto dos cultos. Ou seja, todo aquele misticismo, todos os bastidores, né, que tem por trás de alguns movimentos, né? Então, estou te convidando para participar do meu livro novo, tá? Tô combinado. Se quiser, né? Se tu quiser, né? Tranquilo, aceito. Pois é, tô com muita e outra bateria. Certo. E outra coisa que o irmão falou sobre a questão dos usos e costumes, a gente tem que ter um certo equilíbrio nas coisas, né? Na nossa vida prática, né? É óbvio que a gente não tem que promover o legalismo na vida das pessoas. Mas a gente tem que ter uma certa reverência de vida piedosa. Tá cortando a tua voz, eu não tô ouvindo. Tá me ouvindo? Não tá saindo a tua voz. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não tá saindo. Não tô te ouvindo, não tá saindo agora a tua voz. Está me ouvindo? Não sei se para as pessoas tá saindo, mas para mim não tá saindo. Está me ouvindo? Não. Bom, irmão, então assim, ó, já que eu não tô ouvindo a tua voz, eu não sei se tá saindo pro público, então eu vou encerrar a live aqui, meu irmão, tá? Pode ser? Que não tá saindo a tua voz, eu não tô te ouvindo. Não sei o que aconteceu. Então assim, ó, obrigado, Bruno Mendonça, tá? Deus te abençoe ricamente, meu querido, tá? Continue sendo essa bênção, esse jovem que estuda a palavra de Deus, que é comprometido com essa doutrina, tá? Que tem feito a diferença nos nossos dias. Que bom se todos os homens de Deus fossem que nem tu, que nem eu, que eu creio também que eu sou um homem de Deus, comprometido com a palavra. Né? Não tem um dia que eu não estou estudando a palavra, que eu não estou escrevendo meus livros, que eu não estou sintonizado com Deus, com as coisas de Deus. Que bom se todos fossem assim, né? Um abraço ao meu amigo William Corrêa, que está aqui, meu querido abraço. O Ivan também, falar a respeito do livro aí do Dr. Martin Lloyd Jones, né? Um abraço a todos meus queridos, a tu, meu querido Bruno Mendonça, que a gente possa continuar fazendo essas lives aí, muito produtiva, tá, meu querido? E eu vou tentar disponibilizar esse vídeo no Face, tá? Eu vou largar no Face esse vídeo, vou marcar os amigos, e desculpa por todos que esperaram esse vídeo, no fim não deu problemas técnicos no Face, mas ele vai estar disponível, não ao vivo, mas ele vai estar lá. Um abraço, meu querido Bruno Mendonça, Deus te abençoe, meu querido, tá? Vamos continuar trocando uma ideia sempre, tá? Te amo muito, meu irmão. Fica com Deus. Um abraço. Um abraço.